Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de Geografia. Peguem o livro de vocês e abram na página 94. Vamos lá, explicação sobre a região Nordeste que iremos estudar hoje. Região Nordeste. No mapa do Brasil, ela está localizada nessa parte laranja, em destaque aqui ao lado. A região Nordeste é uma região do Brasil com 1.558.196 km² de área e 51.609.027 habitantes. É a região brasileira que possui a maior quantidade de estados, no total 9. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, incluindo o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, Rio Grande do Norte e Sergipe. Estados e capitais da região Nordeste: Maranhão, São Luís, sua capital, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Aspectos físicos da região Nordeste. Há 4 áreas definidas de acordo com o clima, a vegetação e a exploração econômica. No mapa temos aqui em destaque o número 1, meio norte, número 2, sertão, número 3, zona da mata e número 4, agreste. Vamos conhecer cada uma delas. O meio norte tem planície costeira bastante larga, seguida do planalto do meio norte. O clima nessa região é semiárido e equatorial úmido. O sertão, o interior do Nordeste, onde as chuvas são escassas e mal distribuídas. A vegetação predominante é a caatinga e os solos são rasos. Na zona da mata, trecho do litoral, onde as chuvas são bem distribuídas e o solo é fértil. A Mata Atlântica era a vegetação predominante, pois sofreu devastação para dar lugar às plantações de cana-de-açúcar. Agreste, acidentado e de altitude, onde se destaca as chapadas da Borborema e Diamantina, pequenos rios aproveitados para a agricultura nas áreas úmidas. O relevo da região. Uma das características importantes do relevo nordestino é a existência de 2 antigos e extensos planaltos, o da Borborema e a bacia do rio Parnaíba, e de algumas áreas altas e planas que formam as chamadas chapadas, como a Diamantina e a Araripe. Entre essas regiões ficam algumas depressões, nas quais está localizado o sertão, que é uma região de clima semiárido. No Nordeste, ficam localizados já citados o Planalto da Borborema e planaltos e chapadas da bacia do rio Parnaíba. A Depressão Sertaneja e a do São Francisco é a parte dos planaltos e serras do Atlântico Leste, Sudeste, além das planícies e tabuleiros litorâneos. Climas. Na região predominam 4 tipos de clima: trópico úmido ou trópico litorâneo, predominante em toda a zona da mata; trópico semiárido, predominante na porção central do Nordeste brasileiro; tropical, predominante em grande parte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e da Bahia; equatorial úmido, predomina numa faixa
estreita, no estado do Maranhão, na fronteira com o estado do Pará, na região norte. Sua vegetação é bastante rica e diversificada, possui fauna e flora exuberantes, diversas espécies endêmicas, uma boa parte da vida no planeta e animais ameaçados de extinção. Destacamos aí a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais, o Cerrado e a Caatinga. Rios principais. O Rio São Francisco desemboca no Oceano Atlântico. É uma importante via de transporte de mercadorias da região. Os principais produtos transportados são sal, arroz, soja, açúcar, cimento, areia, manufaturados, madeira e alguns minérios. Destacamos ainda como rio principal: Rio Parnaíba, Rio Jaguaribe, Rio Capibaribe, Rio Piranhaçu e Rio Una. As usinas hidrelétricas mais em destaque na região Nordeste é a de Sobradinho, Três Marias, Paulo Afonso e Xingó. Fluxos migratórios. Aí nós vamos falar sobre a densidade. Devido à enorme desigualdade de renda, à grande concentração fundiária e ao problema da seca no sertão nordestino, o Nordeste é desde a época do Império de Dom Pedro II e especificamente na segunda metade do século XX, uma região forte repulsão popular. Devido à oferta de empregos em outras regiões do Brasil, principalmente nas décadas de 60, 70 e 80, a migração nordestina tem sido destaque na dinâmica populacional brasileira, em especial nas regiões norte e sudeste do Brasil. Esse fenômeno de migração populacional é conhecido como êxodo rural, quando as pessoas saem do Nordeste, ou seja, do seu interior, em busca de novos empregos nas regiões mais, mais bem preparadas, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre outras. Segundo dados do IBGE, a região possui mais de 49 milhões de habitantes, quase 30% da população brasileira, sendo a segunda região mais populosa do país, atrás apenas da região Sudeste. As maiores cidades da região Nordeste são Salvador, Fortaleza e Recife. É também a terceira região quanto à densidade demográfica, contando com 32 habitantes por quilômetro quadrado. As maiores cidades nordestinas, em termos populacionais, são Salvador, Fortaleza, Recife, São Luís, Natal, Teresina, Maceió, João Pessoa, Jaboatão dos Guararapes, Feira de Santana, Aracaju, Olinda, Campina Grande, Cauacaia, Paulista, Vitória da Conquista, Caruaru, Petrolina, Mossoró e Juazeiro do Norte. Todos esses municípios possuem mais de 250 mil habitantes, segundo as listas de municípios de estados do Nordeste por população. Alguns tipos característicos da região Nordeste. O vaqueiro trabalha com o boi, vive em função do boi, veste roupa feita com o couro do boi. As rendeiras, que fazem aí os mais variados trabalhos em renda. O cangaceiro, que procura fazer a justiça com suas próprias mãos. O beato, que procura uma justiça eterna. Ambos são fruto da desgraça da seca e de uma estrutura social cruel. Nós temos aí o cangaceiro, diz-se no Nordeste do Brasil, do criminoso errante, isolado ou em grupo, vivendo de assaltos e saques, perseguido e perseguindo, até a prisão ou morte,
numa luta com tropa da polícia ou com outro bando de cangaceiros. Destacamos aí, nesse caso de cangaceiro, Lampião e seu bando. O colhedor de babaçu carrega os coquilhos num cesto ou caçoar. Despeja-os próximo do rancho onde mora. Aí então, à sombra das palmeiras começa o trabalho. Com um macete de madeira dura, ajeita o coquilho sobre uma pedra, com o pau, quebra uma noz dura, ou seja, a casquinha desse coquilho, e retira a amêndoa que está dentro e abandona a casca. O apanhador de coco é um dos profissionais mais difíceis do Nordeste. O coco não é nativo do Brasil. Os portugueses trouxeram da Índia. O jangadeiro, que é o herói do mar, a jangada veio da Ásia e é usada na pesca. A frágil embarcação não usa pregos. É feita de madeira leve para ajudar a flutuar. As baianas, atuais descendentes de africanos, são as que mais se esmeram no trajar. Aí vamos falar agora dos barqueiros. No Baixo São Francisco existem trechos perigosos temidos por eles. Os vendedores das ruas do Recife já estão, pela raridade, se tornando típicos folclóricos, com seus pregões anunciando as mercadorias que vendem. Os repentistas são artistas, pois criar versos cantados na hora exige muita criatividade e inteligência. Afinal, os versos, além de serem rimados, devem ser engraçados e isso os repentistas sabem fazer com muita perfeição. Já a agricultura da região tem como principais produtos agrícolas a cana-de-açúcar, principal produto, o tabaco, o algodão, cacau, caju, manga, uva e acerola. A economia da região baseia-se na agroindústria do açúcar e do cacau, nas lavouras de fruticultura para exportação na área do Vale do Rio São Francisco, o petróleo, que é explorado no litoral e na plataforma continental no estado da Bahia, o setor do turismo, que vem crescendo nos últimos anos. As riquezas minerais, podemos destacar aí o petróleo e o sal. A economia é bem diversificada. Nas cidades litorâneas, destacam-se os serviços voltados para o turismo. Na pecuária, existe uma importante criação de bois nos estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Pernambuco. Presença de indústrias de calçados, produtos elétricos e eletrônicos. Petroquímica, que é o polo petroquímico de Camaçari, e tecelagem. O turismo, as cidades litorâneas possuem uma ótima infraestrutura turística, aeroportos, hotéis, pousadas, parques, etc. As praias se destacam pelas belezas naturais. Há também o turismo histórico-cultural, com cidades de arquitetura da época colonial, como podemos destacar Recife, Olinda, Salvador, entre outras. O arquipélago de Fernando de Noronha é um arquipélago brasileiro formado por 21 ilhas e ilhotas, situado no Oceano Atlântico, a leste do estado do Rio Grande do Norte e sob tutela do estado de Pernambuco. A cultura nordestina é bem diversificada e representa a união cultural de brancos, principalmente os portugueses, brancos, índios e negros e africanos. Formam aí essa diversificação. Na culinária, podemos destacar pratos típicos como, por exemplo, o acarajé, o vatapá, o sarapatel, sururu e carne de sol. No campo da música, existem vários ritmos populares: axé, samba, xote, forró, chachado, samba de roda, frevo e baião.
Nas festas típicas nordestinas, destaca-se aí o Bumba Meu Boi e as micaretas. Agora que você conheceu um pouco mais da história do Nordeste, vamos partir para as atividades. Página 107, você tem aí no primeiro quesito, acerca da região Nordeste, responda as seguintes perguntas. Quais são as formas de relevo predominante? Qual é a principal consequência da presença do clima semiárido nessa região? Como é caracterizado a hidrografia? Quais são as formações vegetais predominantes na região? No segundo quesito, escreva o nome das sub-regiões da região Nordeste, que são 4, você vai escrever as 4. Na página 108, o terceiro quesito, você vai escrever verdadeiro ou falso para as alternativas a seguir sobre a região Nordeste. Então, você vai ler cada uma delas e colocar verdadeiro ou falso. Agora, você vai reescrever nessa parte aqui a afirmativa que você marcou falsa, aqui em cima, tornando ela verdadeira. No quarto quesito, você vai observar um mapa político e escreva abaixo os limites da região Nordeste. Então, você pega um mapa do Brasil e observa aí na região Nordeste, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, com quem ele faz limite. No quinto quesito, porque o litoral nordestino possui importância histórica para o Brasil? Por que ele é importante? Aí você vai responder no quinto quesito, da página 108. Na página 109, você vai destacar aqui, em cada um dos mapas abaixo, qual é a sub-região que está sendo falada em cada uma, certo? E vai descrever um pouco sobre ela. Vai falar um pouco sobre cada uma das sub-regiões, ok? Na página 110, você tem o sétimo quesito para escrever quais são as características marcantes da região Nordeste quanto ao seu povoamento, certo? Quais são as características mais marcantes da região Nordeste quanto ao seu povoamento. No oitavo quesito, você vai ler as características abaixo, certo? Da população e irá relacionar elas aqui embaixo. Então, você vai colocar a letra A, B ou C nas alternativas abaixo. Cada características daqui, temos aqui os estados para você destacar. No nono quesito, por que muitos nordestinos que nascem no interior ainda migram para diversas áreas urbanas? Aí você vai dizer por que acontece isso. Na página 111, você irá procurar aqui no caça-palavra o nome de alguns produtos da economia nordestina. No 11º, sobre a economia da região, você vai descrever as características de cada atividade econômica, na agricultura, na pecuária, na indústria e na prestação de serviços, ok? No 12º, da página 112, você irá relacionar os tipos de extrativismo, mineral, animal e vegetal, com as palavras ao lado, ok? Em seguida, você vai dizer, no 13º, o que é. Vamos ver se você é bom de adivinha. Sou um arquipélago com uma bela reserva biológica. Quem sou eu? Sou um parque nacional conhecido pelas as minhas dunas, lagoas e águas. Quem sou eu? Letra C. Sou um parque conhecido pelas descobertas e estudos arqueológicos. Quem sou eu? Então, você vai responder aí no quem sou eu, 13º quesito, para que a gente possa concluir assim a nossa atividade de geografia. Fiquem com Deus e até a próxima aula.